Terminei a faculdade e agora? A construção do sucesso através da graduação. Nas décadas de 80 e 90, músicas do Gabriel Pensador, Legião Urbana, Los Hermanos, faziam grandes sucessos e fazem até hoje. Passaram-se apenas 30 anos, mas em termos de graduação, houve mudanças muito significativas. Terminei a faculdade e agora? Esse é um curso que faz parte de um livro que conta a história da construção do sucesso a partir da graduação. Desde quando a pessoa ingressa na faculdade, isso nós vamos falar nos primeiros capítulos, até quando ela sai e depois do tempo de maturação. Eu resolvi escrever esse livro e preparar os alunos porque eu entendi que somente a graduação não está fazendo a diferença que os meus alunos e os seus pais esperam. Tenho mais de 20 anos de experiência em sala de aula e já vi muita gente se formar. Também sou professor de pós-graduação e recebo esses alunos novamente na sala de aula em busca do sucesso, em busca da construção de prosperidade, em busca de melhores oportunidades de trabalho. E eu quero contribuir com o sucesso de cada um de vocês que estão aqui participando desse curso, porque esse é meu compromisso e essa é a minha missão. Vamos falar um pouco da máquina de datilografia. Até a década de 90, com o ensino médio, que na época era segundo grau completo, e um curso de datilografia, um diploma, era fácil conseguir um emprego, era só isso que precisava. Nós tínhamos os vestibulares disputadíssimos, eram muito poucas instituições de ensino, muito pouca gente podia pagar uma universidade, uma faculdade particular. Eram menos de 1.000 instituições de ensino no Brasil, como eu já falei. E, diante disso, menos de 2% da população brasileira tinha diploma, ou seja, era um grande diferencial. Seriam 1,5 milhões de pessoas. Com a globalização, a partir de 80, 90, o boom foi em 95. Com a globalização, começaram a surgir aqui no Brasil empresas multinacionais, e essas empresas multinacionais começaram a pedir que os seus colaboradores tivessem maiores formações, e principalmente na questão não da internet na época, mas com relação à informática. Eu ainda lembro, dando aula em 1995, que muitas vezes nós tínhamos que parar a aula e explicar para o aluno, imagina contar isso hoje, né, no ano que nós estamos, explicar para o aluno como usar o Word, o Excel, o PowerPoint, o Windows, os próprios sistemas operacionais da época, né? Então nós tínhamos que parar muitas vezes a aula, explicar como acessar a internet e tal, para poder dar continuidade. Estou falando em graduação, né? Não estou falando em nenhum curso técnico de ensino médio, nem nada. Então, em 1995, um diploma era algo raro. Segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, naquela época, 2,4 milhões de pessoas tinham diploma. E a partir de 95 começou o grande boom. Tudo isso propiciou uma evolução na educação superior de forma geral. Como é que é? Quais os alunos que nós começamos a receber em sala de aula? Aqueles alunos que eles são os primeiros a se formar na família, ou seja, eles não têm referencial de pai, nem de mãe, nem de avós que tenham feito o curso superior. Também pessoas com mais idade, que resolveram voltar para os bancos escolares para ter melhores oportunidades, melhores promoções, inclusive onde trabalham. E também a mulher, né? Muito raro tu ter nos cursos tipo engenharia, mulheres presentes assistindo às aulas. E hoje, em cadeiras de contabilidade, administração, quando muito não são a maioria que estão lá conosco assistindo, né? E aprendendo uma profissão e tudo mais. Ou seja, a mulher saiu de dentro de casa também para se graduar. E atualmente, então, somos 32 milhões de brasileiros que possuem graduação. Procuraram fazer uma graduação para se diferenciar. Chegou no final do curso, não consegue se diferenciar porque está tendo muita gente formada. Eu quero dizer que ainda é pouco, dá 16% da força de trabalho brasileira com graduação. Isso tende a aumentar. Então, cada vez mais, o diploma de graduação ele tende a ser um crachá
que nos credencia para novas oportunidades. Ainda, segundo o INEP, segundo o Censo de Educação Superior, em 2016, a última década houve um aumento de 62,8% da população universitária. E isso, mesmo em épocas de crise, dá um crescimento de 5% ao ano. 69% dos alunos de graduação, ou dos graduados também, eles optam pelo bacharelado. 18,9% na licenciatura e houve um boom de praticamente 200% com os tecnólogos, né, os cursos tecnólogos. Desses alunos de tecnólogo, eu quero lembrar que na década de 90 isso nem existia. Desses alunos de tecnólogo, 40% fazem à distância, que também não existia, e 60% fazem presencialmente, né? Além disso, das 1.000 instituições da década de 90, hoje nós temos praticamente 2.500 instituições. E o mercado continua crescendo 5% ao ano, independente de crise brasileira ou não. Houve um despertar dos brasileiros nesses 30 anos. Muitos incentivados pela percepção de sucesso dos pais, que ainda estão com a mentalidade daquela época que quase ninguém tinha uma graduação. Naquela época, e eu vou falar isso se eu não me engano é no segundo capítulo, ter um diploma de graduação significava vitória profissional. Atualmente, graduar-se é o início de uma caminhada e sem fim, e eu vou falar também sobre atualização, porque permite algumas paradas para descanso, mas não se pode descansar muito sob pena de ficar obsoleto. O diploma hoje é uma commodity e, como eu já falei, é um crachá que nos credencia para outras oportunidades. Uma empresa precisa de um administrador, uma empresa precisa de um contador, ou seja, tem que ser. Uma empresa precisa de um médico, uma empresa precisa de um advogado, ou as novas profissões que estão aí. Então, o diploma de graduação é isso, certo? Sem ele não tem como sobreviver hoje nesse nosso mercado competitivo para quem sonha grande, para quem busca novos objetivos. Com tanta gente com diploma universitário, onde é que está a chave do sucesso? Terminei a faculdade e agora? A construção do sucesso através da graduação. O curso está dividido em 5 módulos. O primeiro módulo é sucesso e graduação. Eu quero definir com vocês o que é sucesso. Eu quero explicar melhor o que é a graduação. A faculdade é uma experiência fantástica. A gente fica louco para entrar e depois que entra fica louco para sair. Quero falar um pouco sobre isso. Quando termina a graduação, o que faz, né? Existe um tempo de amadurecimento. Isso é o capítulo 1. Capítulo 2, nós vamos falar do chá, conhecimentos, habilidades e atitudes, e vamos falar do mercado de trabalho, o mercado cruel, que muitas vezes o aluno aprovado na sala de aula reprova no mercado. Como que a gente pode aprovar no mercado também? Você é competente? Eu quero testar isso com cada um de vocês. No meu livro Personagens e Atitudes, eu escrevi as 12 atitudes do século XXI. Quero conversar com você sobre isso, tem um pouco a ver com física quântica. Também no meu outro livro de crônicas, O Poder das Atitudes, eu narro a história do último dia de aula da graduação, onde todos os meus alunos estão com uma idade parecida, uma experiência de vida parecida, e alguns vão mais longe e outros não. Qual o segredo? Onde é que está isso? Por que uns vão mais longe que outros e outros não? Quero ensinar esse caminho também. Falar do mercado de trabalho, como eu já falei, e as verdades e mitos, né? Por exemplo, não dá para fazer porque está em crise. O mercado brasileiro sempre esteve em crise. Terceiro capítulo, nós vamos falar de plano de carreira. Vamos falar do plano de carreira proteano, como agregar valor a esse plano de carreira. Tu tem boas histórias para contar? Quais os projetos que tu fizeste na tua empresa que tu poderia, onde tu trabalha, que tu poderia contar para nós como um grande feito? Quero abordar esse assunto com vocês. Quero falar de diferenciais e competências básicas de cada profissão. Quero falar de experiências fora do Brasil. E quero falar também sobre atualização, desmistificar stricto sensu, lato sensu, MBA, MBE, mestrado acadêmico, mestrado profissional, doutorado, PhD. Quero falar bastante sobre isso. O quarto capítulo, nós vamos falar sobre como ampliar as oportunidades. O quarto capítulo é bastante técnico,
Eu quero falar sobre sucesso na carreira. Sucesso na carreira não adianta ter sucesso somente na profissão, tem que olhar 360 graus, como é que está a família, como é que estão as relações, como é que estão as amizades. Existe a carreira profissional e existe a carreira organizacional. Qual é a diferença entre uma delas? Vou apresentar uma ferramenta, a Roda da Vida, que é uma ferramenta bastante conhecida para quem trabalha com coach, para que a gente possa fazer essa avaliação. Também quero falar de uma tecnologia que está neste livro, que é a Síndrome da Ultraconexão. Que efeito que faz a mídia social, a todo momento recebendo mensagem, a todo momento a gente interagindo e sabendo a vida de todo mundo, que efeito tem trazido para nós isso? Né? Que síndrome é essa? Que doença psicossomática é essa? E como antídoto da síndrome da ultraconexão, eu quero falar de Kolbe, que é o ciclo de Kolbe, também de um professor de Harvard, que fala, é o ciclo de aprendizagem de Kolbe, que fala sobre, a partir das experiências, quais os significados para a vida da gente, possibilidades de mudar e depois um plano de ação para mudar. Quero falar bastante sobre isso e para que a gente possa refletir a nossa existência e o que tem isso de significado para a gente. E com isso abordar, logicamente, né, ampliar o leque de oportunidades na nossa carreira. No quinto capítulo, eu quero falar sobre marca pessoal. Nós somos uma marca pessoal. Eu vou até antecipar uma situação. Nós vamos num bar, chegamos no bar, encontramos no restaurante, encontramos um amigo conversando com uma pessoa que nós não conhecemos. Chegamos lá, nos apresentamos, damos oi e saímos. Quando nós saímos, a pessoa lá vai nos definir com uma palavra. Que palavra é essa que nós estamos sendo definidos? Isso é marca pessoal. Nós temos as marcas, e aí cada um tem a sua marca. Tem gente que tem uma marca de que não trabalha, tem gente que tem uma marca de que é falcatrua, tem gente que é uma marca de que é competente, tem gente que é uma marca que é gente boa, que organiza o futebol, que faz todo uma contribuição para o desenvolvimento da empresa. Qual é a sua marca? E algumas dicas também para melhorar a marca. Também falar um pouco quando a marca é contaminada por algum efeito externo e que isso também traz bastante problemas, né, para a carreira. E na parte final do curso, nós vamos fazer um apanhado de tudo isso que foi falado, mas também nós vamos falar um pouco de empreendedorismo. No empreendedorismo, não no âmbito geral, mas naquele realmente para quem quer carreira solo, para quem quer abrir a sua empresa, eu quero falar das preparações empreendedoras. Faculdade não ensina tudo, faculdade nos dá uma linha, certo? O empreendedorismo precisa de um desenvolvimento. Eu quero contribuir na construção do sucesso de cada um de vocês. Esse é o meu compromisso, essa é a minha missão. Terminei a faculdade e agora a construção do sucesso a partir da graduação. Muito obrigado.